Temporal provoca estragos em cidades da Serra. Em Petrópolis, casas foram invadidas pela enxurrada. Um imóvel chegou a pegar fogo depois de ser atingido por um raio. Em Teresópolis, vários bairros ficaram debaixo d'água e a Defesa Civil segue em estágio de atenção. 6 pessoas, entre elas 2 crianças, ficaram feridas durante uma colisão entre 2 carros em Nova Friburgo. Secretaria de Meio Ambiente de Arraial do Cabo afirma que pelotas de óleo nas praias da cidade não tem ligação com vazamento de petróleo no Nordeste. E a prisão, mais uma vez, dos ex-governadores Garotinho e Rosinha. Quarta-feira, 30 de outubro, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa que vai até encontrar com o SBT Brasil com os fatos que seu destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. Um prazer imenso recebê-la aqui e, é claro, com as notícias mais importantes da sua região. A gente abre a edição de hoje falando da prisão, mais uma vez, dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Garotinho e Rosinha Matheus. O habeas corpus que os mantinha o casal em liberdade, ele foi derrubado pelo Tribunal de Justiça e um novo mandado de prisão foi decretado. Rosinha e Garotinho, que já foram prefeitos também de Campos dos Goytacazes, no interior. Veja só. Foi pontualmente às 6 horas da manhã que os policiais civis da divisão de captura chegaram ao prédio onde mora o casal Garotinho, no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio. Com os mandados de prisão preventiva, os agentes foram até o apartamento dos 2 ex-governadores. Nessas imagens, já por volta das 6h30, os policiais aparecem aguardando pelo casal no interior da sala da família. A polícia ficou por cerca de 1 hora dentro da residência. Garotinho e Rosinha Matheus foram colocados em uma viatura e saíram do prédio escoltados por mais 3 carros da polícia. Eles foram levados para a cidade da polícia e a cena se repetiu. Saíram da viatura, subiram as escadas e foram encaminhados para a sede da Polícia Interestadual, a Polinter. Rosinha, nesta outra imagem, carregava uma sacola plástica com medicamentos. É a 5ª prisão de Antony Garotinho e a 3ª de Rosinha Matheus. Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal derrubaram o habeas corpus que mantinha o casal em liberdade, por 2 votos a 1, e expediram um novo mandado de prisão. A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público que afirma que os 2 estão interferindo nas investigações, incluindo ameaças a uma testemunha-chave. O Ministério Público ainda diz que eles têm poder de influência em Campos dos Goytacazes, onde ambos foram prefeitos do município. Nos 2 mandados de prisão preventiva, tanto de Rosinha quanto de Garotinho, o texto do desembargador Celso Ferreira Filho é o mesmo na síntese da decisão. O casal é acusado de participação em esquema de superfaturamento em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. Uma CPI da Câmara de Vereadores de Campos investigou os contratos referentes ao programa de habitação da Prefeitura com a construtora, na época em que Rosinha era governante do município. O relatório final, divulgado em março de 2018, apresentou indícios de irregularidades: associação criminosa, fraude em licitação, corrupção, Caixa 2 e improbidade administrativa. A defesa diz que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a prisão é ilegal e arbitrária, pautada apenas em suposições. Em outra nota, o casal diz ser vítima de perseguição. O problema é que, de acordo com as delações premiadas prestadas à força-tarefa da Lava Jato, o prejuízo aos cofres públicos causado pelo esquema, que teria contado com a participação do casal, pode chegar a 60 milhões de reais. A primeira vez em que Garotinho foi preso aconteceu em novembro de 2016, na Operação Chequinho, que investiga um esquema de compra de votos. De lá para cá, foi o início de idas e vindas para a prisão. Garotinho chegou a lançar a sua candidatura ao governo do Rio,
mas foi impedido com base na lei da ficha limpa. Às 10 horas da manhã, Antônio Garotinho e Rosinha Mateus deixaram a sede da Polinter para exame de corpo de delito do Instituto Médico Legal. O ex-governador falou com os jornalistas. Preciso saber quando essa perseguição vai terminar. Porque esse ato, essa decisão tomada ontem, é completamente desprovida de qualquer fundamento. Eu acho que já não tem mais o que a população aqui no Rio não perceber que isso é uma vingança pelas denúncias todas que quem acompanha sabe, eu fiz ao Ministério Público Federal. A decisão carece de contemporaneidade, os fatos narrados não são recentes, são muito antigos, de mais de 6 anos atrás. 2008. E que as ameaças não se prosperam de igual forma. O presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, Tiago Minagé, criticou mais uma prisão do casal. Até onde nós temos conhecimento, o casal Garotinho não está mais no governo, não está mais no comando e não tem mais como influenciar politicamente qualquer tipo de produção probatória. Uma prisão preventiva agora apenas para se justificar dizendo que a gravidade do fato, bom, eles que sejam processados e se considerados culpados, que sejam condenados e paguem pela pena. Os dois deverão ser transferidos de volta para os lugares onde estavam antes. Rosinha para uma cadeia feminina no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, e Garotinho para a cadeia de Benfica, na Zona Norte. Aí você fala que o casal Rosinha e Garotinho foi preso, não causa mais nenhum tipo de surpresa. E aí você vai anunciar daqui a pouco que eles foram soltos, né? É isso que a gente espera já para o dia seguinte. É sempre essa novela. É um rápido intervalo, mas eu volto em instantes com outras informações. Seguimos para todo o interior do estado. Um abraço para você da Serra, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Está todo mundo ligado com a gente lá no Sul Fluminense, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende. Aquele abraço carinhoso. E a gente volta para falar da violência no estado, infelizmente, né? A polícia tenta identificar quem são os 4 bandidos que invadiram 3 lojas em São Gonçalo. Eles arrombaram aí a porta de um dos estabelecimentos e entraram nas outras lojas, quebrando a parede. A reportagem é da Isabela Veiga, veja só. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os 4 criminosos se encontram em frente a uma das lojas. Eram 9h30 da noite. Um deles chega a sentar na calçada enquanto espera o comparsa arrombar a porta. Eles disfarçam e fingem conversar quando um pedestre e um carro passam na rua e depois entram tranquilamente no estabelecimento. A ação aconteceu no centro de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os criminosos assaltaram 3 lojas e um detalhe chamou a atenção dos comerciantes. Eles tiveram uma ação bastante ousada e diferente. A primeira loja foi essa aqui, olha, uma ótica em que eles arrombaram a porta e levaram tudo. A gente pode perceber que o estoque ficou completamente zerado. Depois eles vieram para essa parte aqui e abriram esse buraco na parede. E através dele, eles tiveram acesso às outras 2 lojas que ficam ao lado. Na ótica, o prejuízo foi de mais de R$100 mil, segundo o proprietário. Na joalheria ao lado, mais prateleiras vazias. De acordo com essa funcionária, não é a primeira vez que os assaltantes agem dessa forma no local. Fizeram o mesmo esquema, que aliás eles já têm esse costume, né, fazer esse roubo aqui em São Gonçalo, porque em várias lojas já sofreram isso também, entendeu? Isso está se tornando um hábito. Os assaltantes saíram depois das 4 da madrugada. Foram mais de 6 horas de roubo. Eles fugiram levando 6 sacos cheios de mercadoria. As imagens já foram encaminhadas para a polícia. Nós dependemos do nosso trabalho também, não é só para o patrão. Nós também, funcionários, sofremos com essa situação. E eu creio que isso tem que ser resolvido, porque do jeito que está não pode continuar. Essa é a realidade que os comerciantes enfrentam. A gente está falando aí de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, mas não está muito diferente no interior do estado, não. Nossa equipe hoje estava em Macaé gravando. Vocês têm aí imagens agora que a gente está rodando. A nossa querida Sabrina Borsato fez aí essas imagens. Olha a porta aí dessa loja do Ponto Frio de Macaé, lá no interior, no norte fluminense, arrombada. Isso porque bandidos arrombaram a loja de madrugada, entraram lá para fazer a zona. Né? Quer dizer, o comércio em si, os comerciantes não têm segurança em lugar algum do estado.
Teve tiroteio no centro de Volta Redonda na noite desta terça-feira, após uma tentativa de roubo a carro. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com a polícia militar. O proprietário do veículo contou que chegou a ser rendido por um dos assaltantes que o obrigou a dirigir o veículo. Um suspeito foi preso e vai responder por tentativa de homicídio. O outro envolvido no crime conseguiu fugir. E agora, outras notícias pelo estado. Vamos girar comigo. Durante o temporal que atingiu a região serrana do Rio na noite desta terça-feira, uma casa do bairro Quarteirão, em Petrópolis, pegou fogo após ser atingida por um raio. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e ninguém ficou ferido. Na comunidade Vila Rica, casas foram invadidas pela água. O muro de uma residência teve que ser quebrado para escoar a enxurrada. 3 imóveis tiveram que ser preventivamente interditados pela Defesa Civil. Os moradores foram para a casa de vizinhos e para uma escola, que está servindo de ponto de apoio. Já na cidade de Teresópolis, a chuva provocou a queda de um muro e alagou diversas ruas. Com a previsão de mais chuvas, a Defesa Civil segue em estágio de atenção. Uma colisão entre 2 carros na manhã desta quarta-feira em Nova Friburgo deixou 6 pessoas feridas, entre elas 2 crianças. O acidente aconteceu na rodovia RJ-130, na altura do distrito de Campo do Coelho. De acordo com testemunhas, um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem, mas acabou colidindo de frente com o outro. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Arraial do Cabo se manifestou sobre a suposta contaminação das praias da cidade, com vazamento de óleo do Nordeste. Segundo o órgão, o material encontrado recentemente é vestígio de vazamento ocorrido em meses anteriores. Em vídeo publicado nas redes sociais no último dia 28, o secretário municipal de Meio Ambiente, Arildo Mendes, afirmou que as praias de Arraial seguem sendo monitoradas e que estão próprias para o banho. Nós enfrentamos sim um incidente com o óleo da Petrobras alguns meses atrás, todo mundo sabe, e nós estamos ainda no pós-emergência, gente, que é o acompanhamento diário de possibilidade de aparecimento de pequenos fragmentos desse óleo que poderia estar em pedras, que podem estar debaixo de areias, que com a mexida da maré, com a batida das ondas em algumas pedras, podem liberar esses pequenos fragmentos, na maioria deles já muito condensados, como a gente pode ver, pequeníssimas quantidades ao longo desse processo. E é com esse giro de notícias que a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já com outras informações para você. Está presa a motorista acusada de atropelar e matar um jovem enquanto fugia de uma blitz da lei seca em Sulacap, da capital fluminense. A polícia ouviu o marido dela e agora quer saber quem é o homem que aparece descendo do carro da mulher após o atropelamento. Põe no ar. Carla Vasconcelos de Almeida se entregou no final da tarde desta terça-feira na cidade da polícia, na zona norte do Rio. Imagens divulgadas pelos investigadores mostram o carro dirigido por ela na contramão, logo depois do crime. Um homem que estava no banco do carona desce do veículo e some de vista. Em seguida, motociclistas que presenciaram a cena cercam o automóvel e impedem a fuga da mulher. Segundo a polícia, Carla estava embriagada e tentava escapar de uma blitz da lei seca quando atropelou e matou o operador de máquinas Jonathan Lima da Silva, de 24 anos, que voltava para casa na quinta-feira à noite. Nestas imagens é possível ver quando Jonathan passa de moto e logo é atropelado. Em seguida, a atropeladora deixa o local. Carla foi autuada e liberada após pagar fiança de R$1.000. Mas a investigação mudou de delegacia e a polícia foi atrás da atropeladora, que passou a ser considerada foragida. O marido de Carla prestou depoimento nesta terça-feira. A polícia agora quer saber se ele é o homem que aparece nas imagens logo após o acidente. Parentes da vítima buscaram notícias na delegacia. A dor não tem como ser diminuída, ser tirada, mas saber que a justiça está sendo feita para a gente é uma espécie de alívio. A gente tem advogado que vai estar nos orientando e fazendo tudo que tiver que ser feito para que ela realmente seja condenada e presa. Eita, tá enrolada, hein? A noite, chapada,
né, fugindo de uma blitz, não sei nem por que ela foi solta, que ela não foi presa no momento que ela apareceu na delegacia, né, pagou lá a fiança, foi solta, mas agora a justiça está sendo feita, e aí um cidadão com ela, né, estranho isso, quem era esse homem aí que estava com ela no carro? Tem que responder agora na justiça, né, e responder também no casamento, né, para o relacionamento dela. E foi montado um mutirão na delegacia de Macaé, nesta terça-feira, para registrar as ocorrências sobre a suspeita de um golpe dado por uma agência de viagens. Aconteceu o seguinte, um grupo de 100 pessoas afirma que teve um passeio cancelado na semana passada e que desde então não consegue comunicação com a agência que vendeu esses pacotes. Segundo as denúncias, os pacotes eles eram vendidos a preços bem abaixo do mercado. Agora a Polícia Civil está investigando. Agora, gente, na hora de comprar um pacote, procura, vai na internet, pesquisa sobre a tal empresa e duvide dessas propostas mirabolantes de preços faraônicos, que não vão conseguir ser aplicados na prática. Não é uma passagem muito barata, um pacote muito baratinho, desconfie. Vamos embora? Tá certo, o SBT Brasil bate a porta. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Tchau, até amanhã.